Hum, Bom dia. Dando sequência à segunda parte a respeito do relatório técnico do dimensionamento de um sistema fotovoltaico residencial, onde os discentes são Albert Gisberg e Patrick Abney, iremos falar a respeito agora em torno do SAM. Basicamente, o resumo do projeto envolve a necessidade de se procurar por formas alternativas de energia sustentável, que nesse caso optamos pela energia solar, para o que precisamos, que é nesse caso fornecer energia para uma residência. Partindo para a escolha do local mais favorável na residência, aquele que irá ter a maior irradiação solar. E isso se dá a partir também da análise de como será a estrutura, de onde se dará a estrutura de instalação dos painéis solares. Também há influência no tópico relacionado ao posicionamento dos painéis solares, onde haja maior incidência solar, e todo o trabalho é envolto pela análise com os dados apresentados pela Neoenergia CELP. Os objetivos principais se tornam o desenvolvimento de uma central geradora de energia, a partir justamente do dimensionamento, estudo e análise do sistema fotovoltaico, que, associado à rede pública, ele possa ser capaz de proporcionar energia de forma que há uma análise da viabilidade econômica do projeto, a fim de que, a partir do estudo da radiação solar do local, será implementado, desde que haja uma estimativa capaz de descrever se de fato será rentável a instalação do sistema, análise das formas de obtenção de incentivos financeiros para o mesmo e a determinação dos procedimentos que serão necessários caso haja a confirmação da conexão do sistema com a rede elétrica. Aqui é a contextualização do projeto, onde se dá que é uma residência localizada no município do Cabo de Santo Agostinho, na figura 1, e na figura 2 é justamente o jardim, onde foi analisado como o melhor local para a estruturação da instalação dos painéis solares. Aqui é o perfil de consumo da casa, onde foi feito para o ano de 2022, onde demonstra cada um dos meses e o consumo respectivo, onde há o gráfico ao lado que justamente mostra a diferenciação de cada um dos meses. E por fim, a análise CRECESV, que agora nesse caso a associação com o SEM, o System Advisor Model, que justamente analisa a irradiação solar para a localização proposta, que no CRECESV foi possível propor como um cabo de Santo Agostinho, entretanto no SAM teve que se expandir mais e nesse caso teve a necessidade de se tratando de Recife. Pronto, tomando embasamento agora e falando sobre dimensionamento prático do projeto, a gente vai analisar os dois casos específicos propostos, que é a especificação do melhor custo-benefício, a inclinação dessas placas e o nível de irradiação dessas placas. Os componentes utilizados, válido ressaltar, os módulos solares, inversores, dentre outros subsequentes, tais como suporte metálico, caixa de segurança e medidor. Então, para a proposta 1, a gente analisa, tem como ponto de estudo que já foi abordado no vídeo anterior, que a gente tinha uma energia produzida pelo módulo diariamente de 1,7649 kWh por dia. E a gente também obteve, com relação, uma energia média de consumida, juntamente essa relação aqui a gente obteve um número de 4 painéis solares que a gente utilizar e juntamente um distanciamento para que não ocorresse sombreamento de 0,848 metros. E aqui estão as dimensões das placas solares, né, que a gente vai utilizar. Então, partindo agora para o dimensionamento prático do projeto, a simulação do funcionamento do sistema com o software do SEM possibilitou a gente obter previsões de performance e custo de energias estimados para alta integração e performance conectados à rede baseado nesses custos de operação, instalação, além dos parâmetros de entrada que a gente informou, né? A gente utilizou um painel da SunPower SPR X21335. A gente tem aqui as características principais desse painel, que seria sua máxima potência de 335 watts. E temos a tensão máxima de potência, que é 57,3 volt. E assim por diante, né? Sua corrente máxima, 5,8 amperes. As dimensões do painel, a eficiência desse painel com relacionado. E também a gente tem um número de inversores, o tipo de inversor que a gente selecionou mediante análise do sistema, a forma de conexão entre esses painéis, se seriam em série ou em paralelo. Aí a gente fez toda uma simulação e
e utilizou o inversor da SolarEdge Technology LT-SE 3800H 240 volts. E a gente tem aqui as principais características dele também, né? Que é relacionado a uma conexão de monofásica, sua potência nominal, sua tensão máxima e sua eficiência máxima, que gera em torno de 98,6%. E para a proposta 1, a gente verificou, como foi abordado no vídeo anterior, um ângulo de 5 graus. Nosso painel solar ele é fixo no jardim, e a gente considerou o azimuth em relação ao norte, já que a gente está no hemisfério sul, e isso tem a maior incidência em relação à melhor incidência solar. Então a gente tem aqui a perda de energia, justamente a perda de energia, juntamente com um gráfico aqui que exemplifica. Com relação também à proposta 1, esse seria o gráfico com relação a um ano dessa energia mensal, como ela se comportaria, esses painéis solares, onde a gente também teve uma tabela relacionada da energia consumida, que a gente obteve esses dados pela CELP, no papel de energia, e a geração mensal proposta com relação a essa geração e esse consumo. A gente obteve 115,05% relacionado a essa produção, e justamente a gente também fez um gráficozinho relacionado a essa energia consumida, juntamente com a geração mensal dessa proposta. Partindo para a proposta 2, a gente vai utilizar os mesmos painéis, o número de painéis, a gente vai utilizar os mesmos módulos, a gente vai utilizar os inversores, e a gente também tem aqui, nessa proposta 2, uma energia desse módulo consumido diariamente de 1,69 kWh por dia. E a gente, aqui no caso dessa proposta 2, a gente mudou a inclinação, que no caso a gente vai trabalhar agora com a inclinação de 24 graus. A gente também tem aqui um gráfico relacionado à perda de energia. E aqui está relacionado justamente ao que é a geração mensal da proposta 2 e sua energia consumida, né? E a gente tem uma relação de geração e consumo de 77,3%. Um gráfico exemplificando. E falando sobre a questão dos custos, também que a gente simulou por fato, assim, né? A gente tem a quantidade dos módulos que a gente utilizou, a quantidade, assim, o medidor, os inversores, o suporte metálico, todos os custos referentes, tanto para a proposta 1 como para a proposta 2. A gente tem aqui as imagens referentes ao painel solar voltaico escolhido da SoPower, SPR X21335. A gente tem um medidor de energia trifásico bidirecional e temos o inversor da SolarEdge S3800H, justamente atuando nesse desempenho desse sistema. Tomando como base agora, a gente fez um estudo de viabilidade econômica, né? Onde foi possível ver que, em relação aos custos, a gente ressaltou que algum desses produtos que a gente está vendo aqui, eles poderiam ser importados, porque a gente fez esse estudo em pareamento com o SEM. E com relação ao estudo da viabilidade econômica, a gente participa pela análise da viabilidade, foi feita pelo sistema de payback, onde a gente previu descontado considerando a taxa de juros de 2% ao ano e uma taxa de reajuste anual na conta de luz de 5%. A gente previu também um tempo de funcionamento do sistema solar que seria de 25 anos. E a gente obteve esses dados, em que é possível inferir que tanto as propostas 1 e 2 a gente vai ter um retorno num período aproximado entre 10 a 11 anos, conforme esse estudo desse tempo de retorno de investimento.
Então, é algo viável, que é a partir de todo esse estudo analisado que é possível concluir que esse projeto estabelecido de dimensionamento desse sistema fotovoltaico residencial associado à rede pública, ele tem uma grande viabilidade porque ele alcança grandes proporções, ele tem um ótimo engajamento e é uma maneira de incentivo para os dias de hoje, tipo, relacionado à redução aplicada no setor dessa questão financeira, né? Então, é possível ver essa rentabilidade econômica. E, concluindo, de fato, a gente pode ver que é de grande importância a gente recorrer, explicar um ponto que causa muito receios em possíveis clientes, que envolve o caso climático do intervalo, como vocês podem ver, os intervalos de meses de junho, julho, março, junho, que no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, como um todo, tem tempos nublados, chuvosos, que traz diversas dúvidas para pessoas se realmente esses módulos solares eles serão completamente desperdiçados nesse período. Então é importante destacar que a produção ela vai diminuir, mas conforme é mostrado nesses gráficos, ela tem, de fato, é inegável que essa quantidade de radiação solar direta que funcionaria alimentando esses painéis fotovoltaicos, ela não vai ter a mesma incidência em dias ensolarados, mas eles vão de fato absorver radiação solar difusa e dessa forma, por mais que as nuvens estejam bloqueando ali, vai haver uma geração sim de energia e isso é claramente comprovado através dessas tabelas de geração que mostram justamente é, esse, esse aproveitamento. E é válido mencionar também que, como o professor sempre pede, o trabalho em si dessa segunda parte também foi dividido 50-50%, e em que ambos conseguiram de fato obter o melhor rendimento para o trabalho. Então, muito obrigado. Essas são as referências bibliográficas que a gente teve. E muito obrigado pela atenção.